Olá, sou o professor Rodolfo Quintanilha, professor de História, e estamos aqui para finalizarmos o nosso último conteúdo, onde nós estávamos falando sobre os grupos humanos na pré-história. E hoje, para fecharmos essa temática, estaremos falando sobre os períodos da pré-história, conhecido também como as fases. E aí nós iremos dividi-la em três fases. O período paleolítico, a fase do paleolítico, a fase do neolítico e a fase dos metais. Ok? Primeiro, a fase do paleolítico, também conhecido como a primeira idade da pedra, que teve o seu período entre 265.000 a 12.000 a.C., foi um período em que o ser humano, que ainda vivia de forma nômade, ele passa a utilizar lascas de pedras para instrumentos como ferramentas e armas para a coleta e para a caça. É um período importantíssimo, pois esses instrumentos servirá para o ser humano desenvolver ainda mais as suas habilidades e, consequentemente, garantir a sobrevivência. Várias foram as inovações em que o ser humano ele faz nesse período, mas nenhuma das inovações é mais importante do que o domínio no fogo. O fogo ele vai ser importantíssimo para garantir a sobrevivência do ser humano, pois até então eles viviam de forma muito precária, nós podemos dizer assim, vulneráveis a animais, e a intempéries da própria natureza. A partir do momento que o ser humano ele tem o domínio do fogo, ele passa a dormir de forma aquecida, pelo fogo, podem dormir nas cavernas, pois isso espanta os animais, e melhor do que tudo isso, pode cozinhar os alimentos, pois os seres humanos morriam muito cedo por causa de bactérias, infecção de carnes, pois comiam de forma crua. Então, a partir desse momento, o homem pode cozinhar e, com isso, obter uma melhor alimentação. A segunda fase é a fase do neolítico. Neolítico significa pedra nova, E o ser humano ele vai viver esse período entre 11.000 a 6.000 antes de Cristo, E é o período do aperfeiçoamento do uso da pedra, onde o homem vai utilizar esta pedra, de forma mais aperfeiçoada, de forma mais sofisticada. E aí vai melhorar as suas armas, vai melhorar as suas ferramentas e, consequentemente, o homem passa a viver de forma melhor. É nesse período que o homem passa a praticar pecuária e agricultura. Consequentemente a isso, o homem deixa de ser nômade e passa a viver de forma sedentária, pois ele era nômade, pois precisava sair para coletar e para caçar, e quando não havia mais esses alimentos, se tornava escasso, teria que sair para outros lugares em busca desses recursos. A partir do momento que o homem pratica a agricultura, ele pode plantar e agora ele também pode domesticar animais para sua alimentação, ele já não precisa viver mais de forma esporádica de tempos em tempos. Agora ele pode viver sedentário, ele pode se fixar em um lugar. Ok? E a última das fases é a chamada a fase dos metais, é onde surgem os primeiros agrupamentos, as primeiras aldeias humanas, que vai dar origem às primeiras sociedades, e nós vamos estar vendo isso mais na frente. E o fogo ele é importantíssimo nesse momento, pois o homem passa a utilizar o metal, mais um desenvolvimento, mais uma inovação do ser humano. Agora ele não depende só da pedra, o uso do metal vai ser importantíssimo também para ferramentas, para armas e para utensílios que o ser humano vai fazer de forma ainda mais duradoura. E o fogo ele é importante, pois ele aquece o metal para que ele pudesse ser moldado pelo ser humano e assim ele poder utilizar desse elemento. E aí o ser humano entra nessa fase final da pré-história, essa fase
da Idade dos Metais, e aí ele vai introduzir-se ao período da história antiga, como nós vamos estudar mais à frente, quando há a descoberta, né, quando o homem passa a dominar a escrita, não é isso? A partir desse momento termina-se didaticamente, aí eu volto a dizer, né, porque esse período de pré-história parece que não é história, mas só é denominado assim, eu já falei isso no outro vídeo, para dividirmos melhor o estudo da história, né? Uma forma genérica de se chamar a primeira fase da história. Né? E aí, com a descoberta da escrita, nós terminamos o período da pré-história e iniciamos o período da história antiga. Tá ok, gente? Por hoje é só. Até a próxima aula.